Boa noite, amadas, amados. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Tô arrumando minha bagunça aqui. Aquela bagunça que só a gente entende, né? Só a gente conhece. Mas tudo sob controle. Tudo bem, Ritinha? Saudade. Ai, que gostoso ver vocês aqui. Nossa, eu fico tão feliz com esse nosso encontro. Toda segunda-feira, né? Muito bom, muito bom. Então a gente tá aqui se preparando para o nosso evangelho, lembrando, pegando a água, né? Boa noite, boa noite. Boa noite para todo mundo. É isso aí. Bora. Pegando a água de vocês para ser fluidificada. Eba, Ritinha, tá de férias. Bora marcar um café. Um café com papo espiritual que todo mundo ama, né? É muito bom. É muito bom. É gostoso a gente encontrar com pessoas que a gente possa conversar sobre esses assuntos, né? É muito legal, é muito legal. Hoje eu tava na academia, eu tava dando treino para uma aluna que também adora, né, esse lado espiritual. E aí a gente acabou encontrando com outro aluno e de religião diferente, mas sabe, tão gostoso, né, gente? Falar de Deus, falar de Jesus, falar de praticar o bem, como faz bem. Tudo que a gente conversa aqui, né? Chegou uma hora que a gente falou, misericórdia, vamos treinar, porque senão a gente fica aqui até às 10 horas da noite. Então é gostoso isso, né? É gostoso, é importante, é necessário. E naturalmente, eu tenho certeza que a maioria de vocês já passou por isso, né? É muito natural a gente... Gente, nós estamos conversando aqui, como eu ia dizer, preparando a água de vocês para ser fluidificada, individual, tá? Evitem colocar uma garrafinha para todo mundo, cada um com a sua necessidade. A espiritualidade sabe da sua necessidade, do seu pai, da sua mãe, do seu filho, tá? Do seu cachorrinho, pode colocar pro seu cachorrinho, pro seu pet, mas cada um com a sua água, tá? Vai preparando, a gente já vai entrar na nossa mensagem. Então, como eu estava falando, eu tenho certeza que a maioria de vocês aqui já entrou nesse processo de seleção de amizade. No sentido de você olhar aquela pessoa, seja da família ou seja um amigo, né? Uma amiga, você fala, puxa vida, eu não tenho mais aquele prazer de ficar do lado dessa pessoa, porque essa pessoa já não fala a mesma língua que eu já não posso conversar com essa pessoa o que eu gosto, o que eu quero conversar, né? Comentários sobre a vida espiritual. Aí a gente naturalmente se afasta, mas não que isso seja ruim e também não pode ser ruim, não pode ser forçado, né? Tem que ser natural e tá tudo bem, né? Não que a gente vai desfazer amizades, não. Pelo contrário, a gente tem que estar sempre ajudando, né? Trazendo a pessoa pro nosso lado. Mas é uma delícia, né? Como eu estava comentando, a gente poder sentar para tomar um café e conversar sobre Jesus, sobre Deus
e tudo que vem junto, né? Então é isso aí, gente. Vamos começar? Já se passaram 5 minutinhos. Então, como a gente falou semana passada, né? Hoje o nosso evangelho, a gente vai falar, vai fazer prece por um suicida. Então vai ser um evangelho muito lindo, gente, muito lindo. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem alguém na família de vocês, no círculo de amizades, né? Eu acredito que todo mundo tenha, né? Seja na família, seja um conhecido. Eu vou pedir para você mentalizar essa pessoa muito forte, muito intenso, com muito amor, com muito carinho, com muita luz. Mentaliza essa pessoa. Vamos trazer ela para cá. Eu tenho certeza que ela já está aqui com a gente. Então vai ser um momento de encontro, vai ser momento de perdão. Vai ser lindo. Então eu vou pedir para você já mentalizar amor para essa pessoa. Joia? Então vamos ler hoje o nosso Gotas de Esperança. Mensagem ímpar. Ímpar. Se eu não estou errado, é mensagem ímpar. Bora lá. O que a espiritualidade está reservando pra gente? Nossos mentores, Jesus, toda essa egrégora do bem, nossos amigos, nossos amiguinhos, nossos irmãos desencarnados que estão aqui com a gente, que vão receber essa luz, essa cura. Mensagem ímpar. Mensagem 1, 2, 1. A sua mente é o melhor remédio. Ela comanda todas as células do seu corpo. É a maior geradora da saúde. Não creia apenas em medicamentos. Eles ajudam ou prejudicam. Os remédios, quando necessário, tome-os acreditando na eficácia. São frutos da inteligência do homem. Reforce o poder que eles têm com um bom pensamento. Imagine estar recebendo saúde. Cada vez que você toma o seu remédio, agradece. Imagina que ele vai te curar. Cuide, no entanto, para não exagerar nas drogas. Você é muito importante para se intoxicar. Saiba até onde pode ir. Puxãozinho de orelha aqui, né? Subordinar os remédios aos imperativos da mente é equilibrar a saúde. É a gente ter a nossa mente mais poderosa do que os remédios. Vão chegar os tempos onde a gente não vai mais precisar tomar remédio, porque a gente vai promover a autocura. E eu tenho certeza que muita gente já faz isso. Pelo vigiai e orai, a reforma íntima, a prática do evangelho, tudo isso afasta a gente de doença. E se ela vem, a gente consegue potencializar a cura. Então vai chegar a época
onde os remédios já não vão ser tão presentes na nossa vida. E a gente já pode começar a fazer isso desde já. Isso aqui é sobre a fé. Não adianta a gente tomar um remédio ou fazer uma oração, uma prece, tomar um passe, né? Tomar uma água fluidificada sem a fé, não acreditando na cura. Se a gente agir dessa maneira, a espiritualidade não tem como ajudar a gente. Agora, se a gente tem essa fé em Deus, em Jesus, fé em espíritos superiores que podem fazer a minha cura, aí sim ela vai acontecer. Então é sobre isso, essa mensagem, a gente prestar atenção em doenças psicossomáticas, como a gente aprende, a doença, a enfermidade passa primeiro pelo espírito, e se a gente não bloquear, ela vai até o corpo. Ela entra pelas células do nosso corpo. E o bloqueio são os bons pensamentos. Então vamos fazer a nossa oração inicial, a nossa prece inicial. Fecha os olhos. Aproveitando esse gancho da fé, da cura. Agradecendo em primeiro lugar a Deus por essa nossa união em Deus, essa união de amor, essa união de proteção. Agradecer a Jesus, que participa do nosso Evangelho. Agradecer aos nossos mentores amados, queridos, que amam demais a gente, demais. Agradecer aos nossos irmãos desencarnados. Hoje, em especial, irmãos que atentaram contra a própria vida, e que já se arrependeram, já estão na caminhada da luz, da redenção, e que vão sair daqui mais fortalecidos, mais amados. Que essa luz chegue até eles, que a gente possa liberar perdão e que a gente possa ser perdoado de qualquer coisa que a gente tenha feito para alguém, que sejamos perdoados. Deus ama a todos, sem distinção. Somos irmãos, filhos de um mesmo e único Pai. Agradecemos por esse momento, agradecemos a equipe espiritual que vai fazer a limpeza dos nossos lares, vai fluidificar as nossas águas, vai fazer tratamentos, curas. E nesse amor que a gente está mergulhado, caridade, amor ao próximo, a gente inicia mais um evangelho de puro amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Quem está chegando agora, vai pegando a sua água, água da sua família,
tá? Individual. Faremos hoje um evangelho lindo, intenso de curas, de perdão. Então hoje, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, a gente entrou numa parte de preces que é só para quem já partiu, tá? Pro plano espiritual. E hoje a gente vai fazer um estudo de prece por um suicida. Prefácio. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe o tirar do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Interessante, né? O cativeiro terrestre. O nosso corpo, né? A gente estar preso aqui na Terra, né? É um cativeiro. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como... olha que interessante a comparação, né? A analogia que ele faz, que Allan Kardec faz. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão, que foge da prisão antes de expiar a sua pena. E que quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Aí ele pede pra gente lá no capítulo 5, o prefácio a gente finalizou, tá? Deixa eu ver se eu marquei, capítulo 5, que fala, que é o capítulo Bem-aventurados os aflitos, que é o suicídio e a loucura. A gente tem evangelho, tá? Sobre esse item, um evangelho todinho, só falando disso aqui. Eu só vou ler alguns trechos para reforçar. A calma e a resignação, colhidas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, quando a gente entende que nós tivemos vidas passadas e teremos mais centenas e centenas, a gente fica protegido contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura são devidos à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem força de suportar. Se então, pela maneira que o Espiritismo lhe faz encarar as coisas desse mundo, ele recebe com indiferença, com alegria mesmo, os reveses e as decepções que o desesperariam em outras circunstâncias. É evidente que essa força que o coloca acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que sem ela o sacudiriam.
A propagação das ideias materialistas é, então, o veneno que penetra em um grande número o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente além do túmulo, mas em outras condições. Daí a paciência e a resignação que afastam muito naturalmente o pensamento do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, um outro resultado, também positivo e talvez determinante. Ele nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Existe entre os suicidas aquele cujo sofrimento, por não ser senão temporário, ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza a dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui, antes da ordem de Deus. E para finalizar, também o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se disso concluir que quando todo mundo, presta atenção, pode-se concluir disso que quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Suicídio consciente é aquele suicídio, a gente vai falar, aquele suicídio planejado. Em se comparando, então, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, ou seja, a doutrina materialista conduz a pessoa ao suicídio no momento de desespero, enquanto que a lógica da outra, do espiritismo, dele, do suicídio, desvia, o que está confirmado pela experiência. Eu inclusive, eu vou ler minhas considerações, eu lembrei de uma informação muito, muito importante. Eu não lembro em qual livro eu li. Diz que normalmente quando a pessoa comete, pratica o suicídio, quando ele chega no plano espiritual, ele percebe, é dito para ele que se ele não cometesse esse ato, pouquíssimo tempo depois viria a solução, né? Então é isso de ter a coragem moral de continuar, a resignação. E aí ele fala, pra gente que existem depoimentos de suicida. E eu vou ler aqui para vocês 3 depoimentos, tá? Que tá no Céu e Inferno, da Allan Kardec, no capítulo Suicidas. Então são relatos, são vários relatos, gente. Eu vou ler só 3, tá? Para não ficar muito longo. 3 suicidas que se comunicaram na época
nas reuniões que Allan Kardec fazia, né, com os outros médiums. Então eles evocavam, né, os médiums, eles evocavam normalmente conhecidos deles que tiraram a própria vida e também muitas vezes se manifestavam suicidas que eles também não conheciam, mas que eles atendiam da mesma forma, tá? Eu vou ler a história, o pai e o filho que foi recrutado pelo exército. Então aqui tem uma história, o acontecimento. No começo da guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família muito estimado por seus vizinhos, tinha um filho que foi chamado a se alistar no serviço militar. Gente, vocês estão me ouvindo bem por conta da música? Não está atrapalhando vocês? Me dá um okzinho aqui? Só para eu saber se vocês estão ouvindo bem o que eu tô falando. Ok. Então esse filho foi chamado a se alistar no serviço militar. Olha só, o pai, pela posição que ocupava, negociante, né? Estava impossibilitado de retirar o filho do alistamento. Então, esse pai teve a ideia de se suicidar para isentá-lo do exército. Fez isso porque, ao morrer, seu filho seria filho único de mãe viúva. Um ano mais tarde, o pai foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, a pedido de uma pessoa que o conheceu e que desejava saber qual tinha sido o seu destino no mundo dos espíritos. Então, vocês entenderam o que ele fez? Ele tirou a própria vida para o filho não ser chamado pelo exército. Aí ele foi evocado. E aí no início eles perguntaram ao Espírito São Luís. O Espírito São Luís, gente, acompanhava eles, tá? Nessas evocações. Então eles perguntam assim: o Senhor poderia nos dizer se é possível evocar o espírito do homem sobre o qual acabamos de falar? O médium pergunta para o espírito de São Luís. Sim, e ele ficará muito satisfeito porque vai se sentir mais aliviado. Evocação. Aí ele fala assim, o espírito: obrigado, sofro muito, mas é justo. Acredito, contudo, que ele me perdoará. O espírito o espírito escreve, tá? Pela mão do médium, né? Com grande dificuldade, as letras são irregulares e mal formadas. Depois da palavra mas, ele para e, procurando em vão escrever, apenas consegue fazer alguns pontos e traços indecifráveis. É evidente que foi a palavra Deus. Deus, gente, que ele não conseguiu escrever. Perguntam para ele: o Senhor poderia preencher a lacuna com a palavra que deixou de escrever? Resposta: eu sou indigno de escrevê-la. O Senhor disse que sofre.
Sem dúvida, errou ao cometer o suicídio, mas será que o motivo que o levou a este ato não mereceu nenhuma indulgência? Ele responde: a punição será menos longa, mas nem por isso a ação deixa de ser má. O Senhor poderia nos descrever a punição que está sofrendo? Sofro duplamente na alma e no corpo. Sofro no corpo, embora não o possua mais. Assim como o amputado sofre a falta do membro ausente. Porque quando a gente abrevia a nossa vida, a gente reencarna para viver um tempo. A gente tem o nosso planejamento reencarnatório, então a gente reencarna, a gente já conversou sobre isso, com um fluido universal, né? Um fluido que vai acompanhar a gente, que vai alimentar o nosso corpo, desde que a gente cuide bem dele, né? É como uma gasolina, né, do carro. No momento que esse fluido finaliza naturalmente, a gente desencarna. Então, quando a gente tira a própria vida, esse fluido continua. Né? E tá lá no corpo. Por isso que a gente fala, a gente aprende, né? Que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas que se suicidam, elas são o corpo, né? É vampirizado por espíritos obsessores. Por quê? Porque existe energia naquele corpo ainda. Então é o que ele está falando, né? Eu ainda sofro. Eu não vou ler todas as perguntas, porque para não ficar muito longo, eu vou para a última pergunta. Ficamos felizes pela sua boa vontade em comparecer à nossa evocação e vamos pedir a Deus para que Ele estenda sobre o Senhor a sua misericórdia. E ele responde: sim, por favor. Eu vou ler do espírito François Simon Louvet. Meu francês é péssimo. A seguinte comunicação foi dada espontaneamente numa reunião espírita na cidade de Havre, no dia 12 de fevereiro de 1863. O espírito fala assim: será que vocês terão piedade de um pobre miserável que sofre há muito tempo torturas cruéis? Oh, o vazio, o espaço, eu caio, socorro. Eu caio. Pode ser que ele tenha se jogado, né? Então ele continua sentindo a sensação da própria morte, né? Meu Deus, eu tive uma vida tão miserável. Era um pobre coitado, sofri muita fome na velhice. Foi por isso que me habituei a beber, a ter vergonha e desgosto de tudo. Quis morrer e me atirei. Oh, meu Deus, que momento! Por que quis acabar com tudo quando o fim da minha vida estava tão próximo? Rezem para que eu não veja mais esse vazio debaixo de mim. Vou me despedaçar de encontro a essas pedras. Suplico a você, referindo-se ao médium, suplico a você que conhece as misérias daqueles que não pertencem mais a esse mundo. Você não me conhece, mas eu sofro tanto. Para que mais provas? Eu sofro. Será que isso já não é o bastante? Se eu tivesse fome, em vez desse sofrimento terrível, mas que é imperceptível para você, sei que não hesitaria em me dar um pedaço de pão. Por isso, peço-lhe que ore por mim. Não
Não posso permanecer por mais tempo nesse estado. Pergunte a qualquer um desses felizes que aqui estão e você vai saber quem eu fui. Ore por mim. Aí tem umas instruções pro médium, tá? E aí buscaram informações a respeito desse assunto e eles encontraram no jornal lá de uma data dando a notícia exatamente desse suicídio. Ontem, às 4 horas da tarde, as pessoas que passavam pelo cais ficaram dolorosamente impressionadas com um terrível acidente. Um homem se atirou da torre, arrebentando-se contra as pedras. Então é aquilo que ele falou, ele continua sentindo a sensação do ato, né? Me veio agora a lembrança de Valdo Franco conta de um homem que se jogou na frente dos trilhos de um trem, né? Foi atropelado pelo trem e ele continuou por muito tempo sentindo as sensações, né? E por aí vai. E eu vou ler uma última da página 289. Tem várias, viu, turma? Vários depoimentos. Gente, eu não sei falar, é francês. Felicien. Felicien era um homem rico, instruído, poeta espirituoso de bom caráter, cortês, delicado e muito honrado. Especulações financeiras erradas comprometeram a sua fortuna. Por já estar numa idade avançada, não lhe foi possível recuperá-la. Assim, cedeu ao desânimo, enforcando-se em dezembro de 1864 no seu quarto de dormir. Não era materialista. Olha que interessante, gente. Não era materialista e nem ateu, mas um homem de temperamento superficial, pouco se importando com a vida futura. Conhecendo-o intimamente, nós o evocamos 4 meses depois do seu suicídio, movidos pela simpatia que tínhamos por ele. Eles evocaram e aí ele vem e fala: eu lamento a terra, na qual tive decepções, porém menores do que aquelas que eu experimento aqui. Então ele está falando que o sofrimento que ele estava tendo no plano espiritual era muito maior do que ele tinha na terra. Eu que sonhava maravilhas, estou abaixo da realidade do meu ideal. O mundo dos espíritos é muito heterogêneo e para torná-lo suportável haveria necessidade de uma boa triagem. É incrível que esboço de costumes espíritas se poderia fazer por aqui. O próprio Balzac, ele fala desse Balzac. Balzac, gente, foi um dos escritores mais famosos da literatura francesa. Então ele cita o próprio Balzac, se estivesse em ação, faria esse esboço apenas de modo rústico. Mas eu não vejo ele por aqui. Onde estão esses grandes espíritos que com tanta energia condenaram os vícios da humanidade? Então ele estava querendo encontrar com essas pessoas, né? Mas a gente sabe que a gente, dependendo de como a gente parte, da maneira como a gente viveu, da forma como a gente faz a passagem, a gente não vai encontrar todo mundo dessa forma como a gente quer, né? É o que ele tá... Cadê todo mundo? Cadê o Balzac?
Deveriam, assim como eu, olha o que ele fala, gente, deveriam, assim como eu, passar um tempo nesses lugares antes de seguirem para as regiões mais elevadas. Agrada-me observar este curioso pandemônio e assim vou ficando aqui. Então ele está num pandemônio e eu vou ficar por aqui. Isso, Ritinha. Ritinha fala assim, acho que ele fala de Honoré, que fala Honoré Balzac, exatamente. Escritor, perfeito. Ele escreveu romances enfocando diferentes tipos humanos. Ficou famoso por suas agudas observações psicológicas. É considerado o fundador do realismo na literatura moderna. Isso mesmo, Ritinha. Então ele deu esse depoimento e aí perguntaram para ele, o senhor poderia nos dizer como morreu? Aí ele fala, como morri? Pela morte que escolhi, a que mais me agradou. Pensei muito tempo sobre qual eu deveria escolher para me livrar da vida. Apesar disso, confesso que não ganhei grande coisa. Libertei-me das preocupações materiais para encontrá-las mais graves e difíceis na condição de espírito, cujo fim não posso prever. A Ritinha fala aqui pra gente, pandemônio é uma mistura confusa de pessoas ou coisas. Confusão, é o que ele está vivendo. Vou continuar pulando um pouquinho. Aí ele pergunta assim pro espírito, o médium, né? Pra gente terminar esse livro, gente. A sua desencarnação nos comoveu bastante, porque prevíamos as tristes consequências que o Senhor sofreria, principalmente pela estima e intimidade das nossas relações. Pessoalmente, não me esqueci de quanto o Senhor foi bom e cortês para comigo. O médium falando, olha que bacana. Eu ficaria feliz se pudesse demonstrar a minha gratidão, fazendo algo de útil em seu benefício. Aí o espírito fala assim, infelizmente eu não tinha outra forma de me livrar dos embaraços da minha posição material. Agora só tenho necessidade de preces. Ore, principalmente para que eu possa me livrar desses horríveis companheiros que aqui estão junto de mim, incomodando-me com seus gritos, risadas e suas zombarias infernais. Eles dizem que eu sou covarde, e com razão, porque é covardia renunciar à vida. Olha só, gente, é a 4ª vez que eu sucumbo a essa provação. Apesar da promessa que eu havia feito de não falir. Ele está falando do planejamento reencarnatório. Ele prometeu que não iria falir, não conseguiu, faliu de novo. Fatalidade. Orem, orem. Que suplício o meu, como eu sou infeliz. Orando, o Senhor fará por mim mais do que eu fiz pelo amigo quando estava na terra. Mas a prova, ante a qual eu fracassei tantas vezes, se apresenta diante de mim como uma realidade da qual eu não posso fugir. É preciso que eu me submeta a ela novamente, dentro de algum tempo. Então ele vai reencarnar e vai passar de novo por essa prova, mesma prova. Será que eu terei forças a recomeçar a vida tantas vezes, lutar por tanto tempo para sucumbir aos acontecimentos é desesperador, mesmo aqui no mundo dos espíritos. É por isso que eu preciso de força. Dizem que encontramos a força na prece. Orem por mim, que eu quero orar também. Olha que lindo. Então ele pede pra gente orar por ele, para ele também poder orar.
Então eu vou falar as minhas considerações. Ainda continuo pedindo para vocês estarem conectados com aquele parente ou com aquele amigo, tá? Que praticou esse ato, que ele tá aqui junto da gente. Então, gente, eu tinha comentado do Divaldo, né? E ele também, numa das falas dele, né? Em uma palestra, ele fala que tecnicamente o suicida, ele sofre, presta atenção, tecnicamente ele sofre quando chega no mundo espiritual, mas isso depende de muitas circunstâncias, como fala no Evangelho. Isso depende de muitas circunstâncias. Hoje a gente vê a depressão como uma pandemia e de repente a pessoa é vítima de um surto, né? Essa pessoa que sofre pela depressão, ela de repente é vítima de um surto forte e tira a própria vida. Isso que a gente fala do suicídio pela loucura, né? Que ele é mais perdoável. É diferente daquela pessoa que tem um problema financeiro, um problema social, né? Tá infeliz e planeja minuciosamente o suicídio, né? Ele até fala aqui, gente, rapidez, no Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta assim na questão 944, o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? Eles respondem não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Aí Allan Kardec pergunta, nem sempre o suicídio é voluntário? Aí eles respondem, o louco que se mata não sabe o que faz. E eu vou ler a última. Uma que é importante, gente, é bem importante, ó. Aqueles que levaram o infeliz a esse ato de desespero sofrerão as devidas consequências. Aquela pessoa que estimulou o suicídio do outro vai pagar por isso? Eles respondem, ai deles, responderão como por um assassinato. E eu vou ler a 955, onde Allan Kardec pergunta. Olha que interessante. As mulheres, para a gente ter uma ideiazinha, né? As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos podem ser consideradas suicidas, sofrendo assim as consequências de um suicídio? Resposta. Elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais pela força do que pela própria vontade. Julgam cumprir um dever e não é esse o caráter do suicídio. O que torna desculpável o ato que pratica é a ignorância, bem como a nulidade moral, sem moral, em que se acha a maioria delas. Sem conhecimento, né? Esses usos bárbaros e estúpidos vão desaparecer com a civilização. Então, seja qual for o caso, gente, qual for o motivo que levou a pessoa a tirar a própria vida, seja por um ato de loucura, né, estando inconsciente ou planejado, tá?
sempre, sempre, sempre vai existir o amor de Deus, a misericórdia de Deus, sempre. Principalmente para aquela pessoa, como a gente comentou, que não teve a resistência para suportar as provas. A dor, gente, de quem tirou a própria vida vai passar. Vai passar, não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida, a dor passa. E essa dor, ela pode ser aliviada daqui, como a gente aprendeu nos relatos, tá? Pelas orações, pelas lembranças dos bons momentos, tá? Exaltando as qualidades dele, praticando a caridade, e todo o bem que você fizer, faz em nome dele, homenageando, né? De repente você comprou uma cesta básica para entregar para uma família, homenageia, olha, fulano, ciclano, é para você. É pura alegria, gente. Não tenha lembranças dele sofrendo. E nunca, 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 jamais culpe o suicida pelo que ele fez, julgando, xingando. Por que que você fez isso? Você foi um egoísta, tá? Não, não, porque ele já sabe o que ele fez. Ele já sabe. Ele não precisa mais disso. Pelo contrário, é isso aqui, ó. É o perdão, as boas lembranças, né? As qualidades que ele tinha aqui e que ele vai continuar tendo. Porque vocês podem ter certeza que fazendo isso, né, do xingar, do culpar, você só vai afundar mais, você vai atrasar mais a evolução. Você vai fazer com que ele fique mais perturbado, mais atormentado do que ele já tá. Tá? Os pensamentos vão até eles. Como disse Chico Xavier, a prece de uma mãe arromba as portas do céu. Os pensamentos chegam até eles. Então, gente, quem teve um parente, um amigo, um conhecido, tá? Que não suportou as provações terrenas e interrompeu a vida, ora, conversa muito, tá? Tenha muito amor, tenha muita compaixão, muita compaixão. Como a gente aprendeu tanto no céu, no inferno e no Evangelho. Ora por ele, pedindo para que ele pense em Deus. Você viu que teve um suicida que ele não conseguiu nem escrever a palavra Deus, né? Pede para que ele pense em Deus e ele vai ser beneficiado. Ele vai ser beneficiado. Então, tudo, gente, nada fica parado, tudo passa, tudo se movimenta, né? A gente vai fazer a prece, tá? Nós vamos fazer a prece aqui de Allan Kardec. Eu até queria deixar aqui para vocês, se vocês quiserem, leiam. Inclusive tem audiobook, se você quiser, baixa, né? Memórias de um Suicida, da Ivone do Amaral Pereira. É uma obra, gente, gigantesca. A própria Ivone do Amaral Pereira
Assim como aquele relato daquele suicida que ele fala que é a 4ª vez, a mesma coisa. Ivone do Amaral Pereira, ela é suicida, ela foi uma suicida recorrente por várias encarnações, e essa última que foi, ela viveu em meados de 1900 e pouquinho, junto com o Chico, né? E ela veio com uma mediunidade gigantesca. E ela veio nessa última encarnação dela, gente, apesar dela ter sido suicida na anterior, ela veio perfeita, com o corpo perfeito, só que ela veio com uma missão, né? A missão da mediunidade, e ela se voltou completamente para ajudar espíritos suicidas, tanto que ela escreveu essa obra, Memórias de um Suicida. Então, se você puder ler ou baixar no audiobook, né, gente? Hoje em dia é tão fácil. De repente, você tá no seu carro ouvindo, você tá em algum lugar esperando, põe o fone e ouve. É maravilhoso, é puro aprendizado. Então, é sempre lembrar. Ele tá aqui ouvindo, tá aí do seu lado. Com amor, com carinho, agradecer pela presença dele na sua vida, pedir para que ele procure Deus, ele pense em Deus, e ele vai seguir o caminho dele. E como em qualquer situação, o reencontro vai acontecer. E que a gente aqui, enquanto estivermos aqui encarnados, que a gente suporte as nossas provas com resignação, com coragem, com fé, seja o que for que a gente esteja passando, vai passar. Mesmo que a gente tenha que passar por provações homéricas, passe sem se revoltar com ninguém aqui e muito menos com Deus, mas vai passar. E você vai chegar do outro lado vencedor. Vencedor. Tá? Então eu vou fazer a oração. A Eli falou de ansiedade. Ansiedade também leva, perfeito. A Ritinha fala, é muito importante buscar ajuda profissional, tratamento corpo, mente, espírito, sempre junto, né? Perfeito. Tomar medicação não é vergonha, jamais, jamais, jamais. A maioria toma, né? A maioria das pessoas toma. Tomar cuidado, ótimas dicas, Ritinha. Tomar cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente ouve, né? O que a gente nutre da nossa mente. É isso. Você já falou, Ritinha, que você não teve coragem de ler o livro, né? Gente, leiam que é maravilhoso, tá? Então eu vou ler a prece que Allan Kardec coloca pra gente como um exemplo, tá? A mesma coisa como a gente faz nas outras, quando eu pedir para você falar o nome da pessoa, você pode falar tanto numa voz, em voz alta, como na mente, tá? É isso, Li, é Jesus na nossa vida, minha irmã. Jesus tá na nossa vida, em mim, em você, em todo mundo. Ó, é Jesus com a gente. Então eu vou ler a prece e eu já quero que você mentalize, olhinho fechado, mentaliza aquela pessoa que tirou a vida, só que você vai mentalizar essa pessoa feliz, sorrindo, tá? Vou começar. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias. Mas sabemos também
que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos a estender sobre a alma de, fala o nome, possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento da sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para reparar. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, em o fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, aqui é diretamente para ele, tá? Que a nossa comiseração vos possa abrandar a amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado, senão para os corações endurecidos. Continuem com os olhos fechados. Que essa oração toque a consciência de cada um nesse evangelho, encarnados e desencarnados. Que a luz de Jesus, que a luz de Deus preencha os nossos corações por tudo que a gente esteja passando e que essa luz seja o guia dos nossos irmãos desencarnados que estão aqui com a gente, tendo tirado suas vidas ou não, essa luz que eles vão seguir a partir de agora, sempre, 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 mesmo estando aqui com a gente, eles vão voltar para o caminho da luz. Esse é o nosso desejo, esse é o desejo de Deus, é o desejo dos espíritos, do bem, da luz. Todos nós juntos, caminhando juntos, no amor, no desejo do amor, de tudo que vem de Deus. Esse é o nosso desejo. Que possamos perdoar e que possamos ser perdoados. A vida continua para todo mundo. Em breve todos nós estaremos reunidos no mundo espiritual. Cada um no seu tempo, todos vamos estar juntos e nos encontraremos. Por ora, aqui, cada dia, vivendo de glória em glória, na batalha, no bom combate, sem se desviar do caminho de Jesus. A gente vai chegar do outro lado, vencedores. E essa luz, essa energia, esse amor, nesse momento,
é o que a gente deseja aos nossos irmãos desencarnados. Agradecemos a espiritualidade que nos acompanhou durante o Evangelho, fluidificou as nossas águas, limpou os nossos lares de sentimentos ruins, fez curas, tratamentos, e com esse alimento a gente vai caminhar por mais uma semana no caminho reto de Jesus. Finalizamos mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. É isso aí, gente. Já podem beber água de vocês, tá? Finalizamos. Compartilhem o nosso Evangelho. E é isso. Todo mundo junto. Boa semana para todo mundo. Semana que vem, deixa eu ver qual vai ser o tema do nosso Evangelho. Pelos espíritos arrependidos. E assim a gente caminha aqui. Obrigada, gente. Boa semana, gratidão, praticando, não deixa só aqui na mente os ensinamentos, traz pro coração, pratica. Como eu sempre falo, a gente não sabe quando que a gente vai voltar pro plano espiritual, né? Então vamos fazer a nossa parte aqui bem feita, por nós e por quem já partiu. Então, mais uma vez, se você tem alguém que partiu, tirando a própria vida, muita conversa, muita oração, muita lembrança boa, encaminhando esse espírito para o caminho da luz, para que ele continue evoluindo, aprendendo, e num futuro muito breve, todo mundo vai se encontrar, tá bom? Então, beijo, gente, amo vocês, uma semana maravilhosa, tamo junto, já falei isso 49 vezes, e semana que vem é nós aqui. Um beijo, gratidão.